Bom, deixa eu fazer só minha autodescrição, porque acho que tem gente também aí ouvindo, está sendo reproduzido. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos, estou vestindo uma jaqueta laranja Sensídia, em homenagem à Sensídia, uma calça preta e tênis. Tenho 1,56 m, né, tem que ter o meio, e tenho 53 anos. É um prazer estar aqui com vocês. Comecei minha jornada, como foi dito, aí, há 3 anos e meio na Natura, 3 anos e 4 meses, algumas semanas antes da pandemia, então, o que foi um super desafio, né, porque cheguei numa empresa nova, uma empresa que também recebendo outras empresas, né, teve uma aquisição grande da Avon, todo mundo mudando para o metaverso, né, trabalhando remoto. Então, teve muito desafio também de como oferecer ativos e caminhos e novas avenidas para as consultoras de beleza. Né? Hoje, na Natura, a gente tem 2.100.000 consultoras e na Avon, mais 2 milhões de representantes de beleza. Então, são 4,1 milhões de consultoras e representantes na América Latina. E todas elas trancadas em casa, sem poder sair, né, em um modelo de venda direta. Então, a área de tecnologia, digital, né, infraestrutura, arquitetura, muito trabalho para poder trazer aí soluções e acelerar, que no final das contas foi muito acelerada a digitalização dessas mulheres, a maioria mulheres empreendedoras. Né? Bom, para a gente começar, eu gostaria de pedir um vídeo para contar um pouquinho mais da Natura, né, para quem não acompanha, porque depois eu vou falar das histórias, né, e acho que é importante vocês entenderem um pouco do negócio, porque, afinal, não existe tecnologia se a gente não estiver falando de negócio. Né? Tecnologia por tecnologia não tem muita importância. Então, vocês podem soltar o vídeo, por favor? The world is full of big companies. Nós também somos grandes. 3,200 stores. 6.3 million representatives. E consultoras. Bringing our products to over 200 million customers. Em 100 países. Mas por que nosso tamanho importa? Aren't there bigger things to be worrying about? Le monde n'a pas besoin d'une autre grosse entreprise. Anita Roddick 曾經咁樣講過 Those words are as true today as they were then. The world deserves something more. Nós acreditamos que podemos promover impacto positivo. We believe that the merit of originality Is not novelty, it is sincerity. We stand for her and promise to build a better world for women through women. And we believe business can be a force for good. Somos grandes y por eso tenemos una responsabilidad importante. 共同創造更好、更可持續嘅生活方式。And that's doing business. Not to be the best in the world, but to be the best for the world. We need to be so much more than just another big company. We are Inovadores. Change Creators. A company of women for women. Nós compartilhamos riqueza. Planet carers. Rainforest protectors. And will never be animal testers. We are Avon. Natura. The Body Shop. Aesop. Natura & Co. The best beauty group for the world. Esse vídeo representa a Natura global, né? Então, eu represento a América Latina. Na América Latina, a gente tem as 4 marcas. Né? Globalmente, a gente tem presenças em diferentes países.
mas é para vocês terem uma ideia de como que é o grupo Natura & Co. E o ICO também tem uma história, né? É o E-Comercial Co, mas para remeter a eco, né? Que é o tema de sustentabilidade, que é muito a nossa bandeira. Bom, vamos lá. O que eu trouxe aqui? Ih, o vídeo passou de novo? Não. Então, América Latina. Então, em números, na América Latina, a gente está presente em 18 países, né? A gente tem mais de 900 lojas, né, no varejo, Natura e The Body Shop. São 2 milhões de hectares de floresta amazônica preservada, com todas as ações e programas que a gente tem. 4,1 milhões de consultoras e representantes, como já disse, e 16 mil colaboradores, mais de 16 mil colaboradores. O ano passado, 22 milhões em receita líquida. Então, essa é a foto da Latam. Falando de tecnologia, eu trouxe aqui uma analogia. Aqui, quem no público é mais técnico e quem é mais técnico? A primeira pergunta. A maioria. E quem é mais business? Tem muita gente que é mais negócio? Também, muita gente. Eu tenho background técnico, mas não sou especialista, né? Mas eu escuto meus arquitetos, viu, Paulo? Eu escuto. I hear my architects. O Breno deve estar aí na plateia, não sei se o Breno está aí, se ele chegou a tempo. Mas eu escuto muito os arquitetos. E aqui foi mais uma analogia, né, do corpo humano, né, a tecnologia sempre imitando a natureza, né? E aqui eu trouxe o exemplo do corpo humano, que assim como o sistema nervoso e periférico, né, que a gente tem um sistema periférico que permeia nosso corpo inteiro, entregando e levando informações, é uma analogia com as APIs, né, que a gente está o tempo todo com inteligência, regras de negócio, que é meio o nosso cérebro, né, distribuindo aí, captando estímulos e variação e executando aí algumas ações. Então, é um pouco, né, do momento que a gente está vivendo, onde tem muita solução distribuída, como é que a gente conecta. Então, fiz uma analogia aqui com o nosso sistema nervoso. E aí, falando de APIs, né, diferentes, para mim, APIs são diferentes portas que se interconectam, expandindo as possibilidades, né? Hoje, a gente já vive há alguns anos nesse mundo hiperconectado, e se não são as APIs, a gente demora muito tempo para poder atingir o mesmo resultado. Então, aqui são portas que se interligam e aumentam as possibilidades que a gente tem aí nesse nosso mundo, né, de negócios. E quando a gente fala das consultoras, né, a jornada da consultora de beleza começou com o porta a porta, né? Então, aqui é outra analogia, é o porta a porta, que era o ding-dong, né, das consultoras, e para a gente a API abriu centenas de portas, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui de alguns exemplos de casos de negócio, né, que a gente usa muito a API, mas abriram muitas portas e acelerou aí esses negócios e o impacto de produtividade dessas consultoras. Então, hoje, na API na Natura, em números, a gente tem mais de 300 APIs. O número, para mim, não significa muita coisa, né? Porque, como foi dito aí pelo Paulo, a gente tem que pensar na reusabilidade. Então, eu posso ter 1 trilhão de APIs, mas desde que façam coisas diferentes, né? Então, a gente fala tanto em mundo sustentável. Para ser sustentável, a gente também não pode ficar repetindo a quantidade de ativos na companhia para fazer a mesma coisa. A gente tem que estar sempre muito atento aí em como reutilizar. E a gente tem, em média, 200 acessos por mês no nosso portal. A gente tem um portal onde a gente organiza, faz toda a governança, né, e ajuda nessa reutilização. E, por mês, a gente tem mais de 5 bilhões de calls das APIs. Então, é muito, aí você vê que tem muito reutilização, né, das APIs. E, em média, a gente faz o deploy de 1.6, seja para melhorar, né, porque a API também vira um ser vivo, né, um ativo vivo,
dentro da companhia. E 100%, a gente tem um novo negócio também, que não apareceu ali no vídeo, que esse vídeo foi... O ano passado, a gente lançou o Natura Co Pay, que é um banco da Natura, e hoje, em menos de um ano, a gente já tem mais de 600 mil contas, e todo esse serviço, e tem serviços financeiros também que a gente vai estar lançando, e esses serviços são todos conectados através de APIs. Bom, aqui falando um pouquinho do nosso portal, né? A gente tem o portal do próprio desenvolvedor, né? Então, é um portal colaborativo que promove reuso, como eu disse, é um repositório único de documentações. Então, isso é super importante, porque senão começam os gremlins, né? Começa a nascer API para todo lado. A gente tem o famoso, não sei quem conhece, a Lei de Conway. A Lei de Conway é quando você cria, né, os ativos de acordo com a sua estrutura organizacional. Então, dependendo... Às vezes, a gente quer distribuir muito, né? E tem os especialistas e tem os tecnologistas, que às vezes não são tão especialistas, mas também estão desenvolvendo coisas. E você começa a criar duplicidade ou criar coisas que não são tão sustentáveis. Então, esse portal é um acelerador também para não ficarmos reinventando a roda, né? E pensando também em monetização, né? Isso aqui é um super potencial para a gente olhar o comportamento dessas APIs, entender e trazer. Hoje a gente não monetiza nada, né? Falando de criar outros produtos através das APIs, mas a gente tem vários estudos aí para poder também explorar essas avenidas. Bom, a gente também monitora, né? Tem todo o portal da Sensidia, onde a gente faz monitoramento, né, dessas APIs, análise de desempenho, toda a governança, gerenciamento de versões, a escalabilidade e segurança. Segurança é um tema assim, essencial, né? Como quando a gente fala de soluções, dependendo de onde você conecta, né, com quem você conecta, você pode colocar toda a sua reputação e todo o seu negócio em risco, né? Então, é super importante, e fora os ataques, né? Milhares, milhões de ataques que todos acabam sofrendo aí todos os dias. E falando, bom, vou passar aqui sobre alguns cases, tá? De acelerador, API na Natura, né? O acrônimo é Acelerador de Prosperidade e Integração. O acrônimo muda um pouquinho. Então, primeiro a consultora de beleza, né? Que a consultora de beleza tem o negócio dela, é uma empreendedora, e dentro desse negócio de venda direta, hoje a gente tem, por exemplo, as revistas digitais. Revista digital nos ajuda não só a escalar o negócio dela, porque ela envia essa revista por WhatsApp, ela envia por mensagem, como também ajuda na sustentabilidade e redução de impressão de papel, né? E essa revista digital, ela pode, né, coloca no carrinho, isso daí vai para o aplicativo dela, onde ela já faz o checkout, faz o pedido ali para o seu cliente, faz toda a gestão do seu negócio. Tudo isso acontece através de sistemas, aplicações conectadas via API. Ontem, por exemplo, teve uma live shopping de São João, da Natura, e essa live shopping, né, foi totalmente conectada com essa revista digital, né, e usando APIs. Treinamento. Treinamento é um outro capítulo super importante, né, na Natura, que a gente faz muito treinamento para que elas tenham maior produtividade do seu negócio, mas que elas tenham também uma digitalização, né, aumente o seu grau de conhecimento em relação à digitalização e conhecimento financeiro também, né? Então, a educação financeira é fundamental para essas empreendedoras também, e tudo isso tem plataformas de treinamento que a gente desenvolve, tem plataformas que a gente compra, e tudo isso e tem plataformas que as próprias consultoras criam, né? A gente tem consultoras que são treinadoras e são remuneradas por isso, e tudo isso também conectado no aplicativo ali no portal da consultora
através de APIs. A gamificação, então, também tem planos de crescimento, né, tem vários níveis ali no modelo de venda direta, também tudo isso para estimular, para engajar, para gerar mais receita, usando também APIs. Finanças, como eu comentei, né, tem o Natura e a Avon Pay, onde dentro do aplicativo, além de um banco normal, que você tem, poder gerar boleto, gerar pagamento, links de pagamentos, você poder fazer, ali tem também um controle dela parcelar a fatura dela para o cliente, né? Então tem todo o financiamento que ela pode fazer também nesse aplicativo, e também tem a parte de educação financeira dentro desse aplicativo do banco. Assistente virtual, aí é um tema mais de operação, né? A gente tem a Nath para a Natura, tem a Bela da Avon, e essa assistente virtual, ela vai desde de status de pedido, segunda via de boleto. Então, é um operador de crédito, cobrança, de atendimento, de tracking de pedidos. Então, tudo isso também via WhatsApp, tudo volta. Qual é o sistema nervoso aí? São as APIs. Aqui também tem um aplicativo de entrega, né, onde você pode escolher uma loja para poder fazer pick-up, né, também são outras modalidades de entrega que a gente tem explorado, usando também como super aceleradora aí as APIs, e além de outras parcerias, né? Então tem a Singu, que é um negócio que, não sei se vocês conhecem a Singu, eu chamo que é o Uber da beleza, né? Que você pede ali a manicure, sei lá, massagista, né? Você tem as profissionais que você pede, e essas profissionais também são consultoras Natura e vice-versa, né? Tem consultora Natura que vira a atriz, eles chamam, são os atores da Singu. Então, foi um negócio adquirido que a gente também acelera o cross business ali, né, para poder aumentar a produtividade da consultora através das parcerias aí de APIs. Bom, esses são os casos, e quando a gente começa a falar voltando a falar de negócio, né, porque, de novo, não existe tecnologia se não gerar impacto, na Natura a gente controla toda a receita, né, toda a profit and loss, a gente controla o impacto social e econômico que isso gera. Então, para cada R$1 de receita que a gente gera, a Natura gerou 2,7 de impacto socioambiental positivo. Tá? Então, isso daí é super inspirador, né? E gera propósito, porque você está ali construindo tecnologia, né? Mas por trás da tecnologia tem todo esse impacto que a gente está gerando aí através dos negócios. E o IDH da consultora aqui é só consultora Natura, aqui não envolve consultora Avon ainda, mas o IDH da consultora Natura faz parte desse IPNL, né, do Integrated PNL, e a gente de 0 a 1, da escala de 0 a 1, estamos em 0,6 do IDH, que foi o melhor resultado dos últimos 10 anos. Tá? Então, essa é uma outra medição proprietária. Apesar de ter o IDH, a gente tem o NIDH, e a gente vê que a consultora, depois que entra na rede, ela sobe de patamar, né, e de qualidade aí de vida. Então, a gente teve mais de 24% de evolução de DH voltado para a educação financeira. Né? Então, toda aquela plataforma de treinamento, seja no banking, seja no aplicativo da consultora, a gente subiu 24% do IDH, do NIDH, através da educação financeira. 7% através da inclusão digital. Né? Muitas consultoras, e isso foi muito acelerado pela pandemia, né? Muita consultora não estava acostumada no meio digital e teve que se atualizar ali, fazer o upskilling para poder sobreviver, né? E aí, com isso, a gente tem aí essa métrica
que tem aumentado ano após ano, falando de inclusão digital. E 34% das consultoras, 34% da renda da consultora é proveniente da consultoria de beleza que ela faz, da renda familiar. Né? Então, isso daí também é um super impacto na renda familiar, na qualidade de vida das famílias. E 44% declaram que o dinheiro que elas ganham chega até o final do mês. Né? Então, ou seja, a gente está ajudando muito aí nessa questão aí do impacto econômico delas. E aqui, para a gente fechar, né, algumas reflexões finais. Primeiro, a gente está vivendo essa era acelerada, vertiginosa, né, de tantas mudanças, de tantas possibilidades, que tem hora que é tanto ruído, né, tanta coisa que a gente não sabe por onde começa. Né? E nessa era de plataforma e de ecossistema, a gente tem que ter essas conexões de uma maneira mais simples. Né? A gente não pode ficar reinventando a roda e querendo fazer tudo do zero, né? Como a gente fazia alguns anos atrás. A API é esse habilitador fundamental para acelerar esses negócios e essas parcerias neste meio de ecossistema. E aí, como eu falei, né, a gente precisa saber com quem a gente faz negócio para garantir essa segurança das APIs. E aí vai desde dos parceiros aí de gateways, vai desde da API em si, que a gente acaba usando, né, um parceiro externo ou consumindo a API de alguma outra empresa. Então, é super importante saber com quem, se não tem interesses, né, como foi dito na apresentação anterior, a gente está vivendo também o mundo do Open API, então a gente tem que saber muito bem, é open, mas tem algum interesse por trás, a gente está afim de fazer esse contrato, né, dos interesses, então é muito importante a gente saber, quando a gente não for desenvolver e for consumir externamente, com quem a gente está, né, conectando. Governança adaptativa, né, e reusabilidade por design, então desde que nasce já pensar em como reutilizar aquilo, para não ser uma coisa muito tailor-made, muito customizada para um tema muito específico, e depois você fica engessado e não consegue reutilizar. Né? E a API como um ativo vivo. Né? A gente tem que tratar a API como um ativo vivo na companhia, porque ela evolui, a tecnologia também evolui. Então, como é que a gente trata como um ativo vivo, sempre revisitando e vendo se tem mais possibilidades para poder aumentar o potencial dela. Né? E o que pode ser monetizado, né? O que a gente consegue, através daquele ativo, virar um novo negócio, né? E tudo mais. E aí, para fechar aqui, então, só é inovação se gera impacto positivo na sociedade e no planeta. Né? E eu tenho certeza que essa sala toda aqui está gerando inovação e está gerando impacto. Às vezes falta consciência de que o impacto está chegando, mas parem para refletir, para pensar o quanto que vocês desenham, entregam, pensam. Né? Quem é de negócio, às vezes, está ali pensando numa estratégia para gerar impacto. Né? Porque se não gerar impacto, não é inovação. E eu gostaria aqui antes de abrir tem alguns minutos de perguntas, né, Marcílio? Antes disso, eu queria abrir aqui um QR Code para, primeiro, né, toda apresentação pedir um feedback e também ver se você tem alguma ideia para a Natura. Vocês viram um pouquinho, né, do negócio da Natura, para que a gente está usando a API, se vocês despertaram, putz, tem alguma ideia aqui para compartilhar com a Renata, que a gente vive, né, a gente é aquilo que a gente compartilha também, a gente vive esse mundo das conexões. Então, isso daqui, para mim, é um presente. Né? O feedback é sempre um ato de amor, então, se vocês puderem compartilhar o amor de vocês, seria ótimo. Deixar, se alguém quiser mirar aqui, tá? E o último, também, fazer aqui o meu jabá, né, de posições, aqui é o link para o LinkedIn. Né? A gente tem muitos movimentos também para mulheres. Eu sei que no mundo de tecnologia tem poucas mulheres, mas eu sou ativista aí de trazer mais mulheres para a tecnologia. Então,
temos aí algumas oportunidades para vocês acompanharem aí ao longo do ano. Bom, obrigada, super obrigada aí pela atenção e vamos abrir aí para pergunta. Legal, obrigado, Rê. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu acho que boa parte dos brasileiros somos fãs, né, da marca e da história e do propósito. A gente tem tempo para 2 perguntas. Eu já subi com a minha na cabeça. É o seguinte, os seus primeiros desafios foram relacionados à integração, né? E aí eu acho que tem 3 integrações aí, que é de integração da tecnologia, principalmente Natura e Avon, dos produtos e das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dor de cada uma das 3 integrações, né? E qual que você acha que é o resultado hoje disso, passado 2 anos? Nossa, a gente nem combinou, tem umas 2 horas para reportar. Bom, as principais dores de integração. Bom, integração de sistemas, aplicação é sempre aquela história, né? A dor é o legado, né? Quando você tem uma empresa nova, uma startup, tudo para integrar é fácil para dedéu. Agora, quando você tem centenas de sistemas para integrar o legado, acho que é onde dói, né? Porque nem sempre você tem tecnologias também habilitadas a essa integração. Então, isso daí é um pouco da dor. Processos, sistemas, processos, pessoas, é isso? Produtos. Tá. Os produtos digitais, é isso? Então, dos produtos digitais, eu acho que a grande dor tem a ver com ways of working. Acredite se quiser. Como que a forma como a gente trabalha. Eu acho que muitas organizações têm um arquétipo, né, uma topologia de times que é uma topologia mais tradicional. Né? E aí, na Natura, a gente está nessa jornada já há algum tempo, né, orientado a produtos, mas a gente sempre tem essa dor, porque às vezes fica um pouco meia mussarela, meio calabresa. Né? Então, não sei se alguém tem essa dor nas empresas, mas assim, org design eu falo que é always beta, né? É um negócio vivo, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo e adaptando. E acho que como ser humano, às vezes a gente fica um pouco inseguro com mudanças, né? E a gente deveria ser mais ágil também em mudar a forma de trabalho, como a gente se organiza, como a gente organiza os times. E aí vem o tema de produto, né? Então, como é que desde o design do produto, como, né, quando a gente cria aquele propósito para aquele produto, até como a gente constrói e entrega e ativa aquele produto. Acho que outro tema que muitas vezes é uma dor é que tem produto que às vezes fica na prateleira, né? Então não é ativado pelo mercado, ou se é ativado é muito turnover, a empresa é feita de pessoas, né? E aí aquela pessoa que estava, né, que era o pai daquele produto e que estava sempre ativando, acaba deixando ali o produto órfão, né? Então, por isso que eu acho que tem muito a ver com topologia de times, de como a gente trabalha, ways of working, e isso entra o tema de pessoas também, né? Então, enquanto pessoas, acho que tem que ter essa mentalidade. Primeiro, uma mentalidade, eu falo, uma mentalidade OLX, né? Desapega, né? Porque quando a gente também quer tudo, né, comando, controle e tal, não rola. Tem que ser o espírito de dono, né, querendo o melhor para o todo e trabalhando muito em equipes multidisciplinares e com esse espírito de missão única. Né? Então, acho que é esse chip que a gente tem que ter nas pessoas também, com esse espírito de dono. Respondi? Respondi. Imagina que para uma empresa com a cultura tão clara como a Natura, qualquer integração de pessoas sempre passa por um desafio. A gente estava num painel agora com a Cielo, a ASA e a Sicredi falando de inovação. E metade das conversas foi sobre cultura de pessoas, sobre organização e estrutura. Gente, a gente tem espaço para uma pergunta. Não combinei com o pessoal do microfone, mas tem um microfone aqui. Se alguém quiser, levanta a mão. E a gente tem ali, ó. Isso. Tem 2 pontos nas suas conclusões que eu adorei, que é API como ativo
que a gente falou sobre isso, e hoje você falou sobre governança adaptativa. Pessoal, hoje a gente gravou um podcast, fui eu, a Silvia Bassi e o Luiz, que é o CIO da MAG Seguros, de 1 hora sobre governança adaptativa. Então, tem um conteúdo pronto para a gente falar sobre isso também, que é a notícia boa é que a gente tem um monte de API, mas a notícia ruim é que a gente tem um monte de API, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso e a importância de você ter esse conceito de adaptabilidade na governança. Então, uma recomendação, quem estava aqui não ouviu o podcast, quem está em casa teve a oportunidade de ouvir, mas está disponível, depois a gente pode ouvir. Você só se apresenta, por favor, e faz a pergunta? Oi, eu sou Silvia Coelho, sou CTO da Fórmula 1, faço parte idealizadora de movimento chamado Elas Programam, para trazer mais mulheres para a tecnologia. Eu estou muito orgulhosa de ouvir você falar. E eu queria um recado para, assim, uma dica que você pode dar para as jovens, e para os jovens também, de um mundo que evolui muito rápido, e como é que, assim, uma escalada de carreira como a sua, o que você diria, independente de tecnologia, de inteligência artificial, ou de qualquer inovação tecnológica, o que seria mais importante para os jovens e para as jovens hoje chegarem num lugar como você chegou? Eu falo você porque eu me sinto íntima. Obrigada, lógico. Obrigada. Não é porque eu sou vó que você precisa me chamar de senhora, né? Por favor. Silvia, né? Isso, Silvia. Prazer, Silvia. Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro, eu acho que para os jovens, né? Os jovens, essa nova geração, eu tenho 2 filhas, 24 e 27 anos, e é um pouco dessa, é uma ansiedade, né? E aqui deve ter, quem tem 24, 27 anos na sala? Ah, tem então. Então, meus filhos, é o seguinte. Não, primeiro, segura a ansiedade. Segundo, vocês são donos da sua carreira. Isso eu vivo repetindo para minhas filhas. Vocês são donos da sua carreira. Ninguém vai, não é empresa, não é o outro, não, é você. Você tem que saber para onde você quer ir e buscar, né? Primeiro, conhecimento contínuo, né? Então, ter humildade para saber que não sabe tudo, né? Então, é conhecer. Outra coisa é entender que problema você está resolvendo, né? Então, muitas vezes a gente tem, principalmente na área de tecnologia, a gente é tão apaixonado por tecnologia, mas como é que eu aplico a tecnologia para resolver um problema real? Então, isso é importante, entender o problema, a humildade para aprender, né? A paciência para escutar, porque muitas vezes está ali atropelando e tal, então escute também. E colaboração, acho que a gente está vivendo um mundo muito conectado, e quando você colabora, quando você escuta o outro, você aprende mais rápido, né? Então, esse é o principal conselho aí, humildade, colaboração e seja dono da sua carreira. Seja dono da sua carreira. Obrigado, sou seu fã, viu? Você tem um minutinho para falar depois? Tá bom, obrigado.